Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. E a palavra de Deus assim nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, diz o versículo 9. Agora o versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fecha os teus olhos mais uma vez, vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela leitura, e nós queremos compartilhá-la com você, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Deus de amor, muito obrigado, Pai, por cada ato deste culto, por cada momento. E nós agora, Deus, nos achegamos até a Tua presença, sabendo que o Senhor tem reservado para nós algo especial, Senhor. Muitas pessoas têm abatido as suas vidas, têm sido passado por tantas lutas, por tantos sofrimentos, por tantas dores. Mas nós cremos, ó Deus, que não seremos abalados, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Por mais que as lutas se acheguem a nós, nós temos o último brado de vitória. Se nós confiarmos em Ti, nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor assim nos garante, Pai, pela Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós e demonstrado a nós. E é no Teu nome que nós oramos, agradecidos por esse momento. Amém e amém. Querido, o maior desejo do inimigo das nossas vidas é nos deixar abalados. É abalar a nossa vida. Porque se ele nos abalar, ele consegue muitas coisas que, para aqueles que estão firmes no Senhor, não há espaço. Ele aproveita muitas vezes as nossas vulnerabilidades e promove uma batalha intensa com a finalidade de nos destruir. Com a finalidade de abalar a nossa vida ao ponto de nós desistirmos de tudo. De nós olharmos para os nossos sonhos, para os nossos projetos e dizermos assim: não vai dar, não vou conseguir. E a batalha às vezes se torna tão intensa, tão grande, que abala até a nossa fé em Deus. Abala até aquilo que nós firmamos um dia e dizemos diante do Senhor: eu acredito no Senhor, eu creio em Ti. Mas a luta muitas vezes vem tão forte que ao ponto de que nós olhamos e falamos assim: eu não sei mais se eu acredito. Uma coisa importante aqui a ressaltar é que todos nós, queridos, estamos sujeitos a vários tipos de problemas, dos mais diversos possíveis. Porque a vida que nós vivemos nesse processo moderno dela é uma vida que muitas vezes exige de nós tantas coisas que nós não damos conta. E segundo a palavra de Deus e segundo a Bíblia e o que nós cremos, nós vivemos num mundo caído. E no mundo caído, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, ou seja, nós estamos envoltos a uma hoste de potestades que lutam contra nós, para nos desviar da atenção e do foco de Deus, da presença do Senhor na nossa vida, daquilo que Ele tem feito sobre nós, daquilo que Ele já fez sobre as nossas vidas. E quantas vezes nós nos esquecemos, quantas vezes nós deixamos de lado, falamos assim: não,
Mas é diferente. Deus já te curou. Quantas vezes Deus já curou a tua vida? E aí você enfrenta uma enfermidade e você diz assim, não, isso abala a tua vida de uma forma tal que você se desespera. Quantas vezes Deus já respondeu as suas orações, os seus clamores, e quantas vezes você tem se levantado, muitas vezes dizendo assim, Senhor, por que o Senhor se distancia de mim? Porém, querido, Deus nunca te deixa desamparado. Deus nunca deixa você sozinho. Na luta, na batalha da vida, você tem uma promessa. Ele disse para nós lá em Mateus 28, que Ele estaria conosco todos os dias. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do gigante que está vindo diante de você, Deus disse para você que Ele estaria com você todos os dias, e Ele é fiel, e Ele cumpre a sua palavra, Ele vela por ela para se fazer cumpri-la. Ele não mente, Ele não é filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Se Ele disse para você, se Ele decretou sobre a sua vida uma promessa, creia, Ele vai cumpri-la. No tempo determinado, no tempo dEle, Ele vai cumprir a sua promessa na sua vida. As promessas do Senhor são como sementes dentro de nós. Elas não morrem, mas elas germinam, elas brotam, elas nascem. E elas vêm com uma força tão grande que muitas vezes você fala assim, da onde está vindo essa força? É daquela semente que um dia você ouviu a boa palavra de Deus e Deus depositou sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz assim, que a palavra dele não volta vazia, mas ela cumpre o fim pelo qual ela foi determinada. E se você um dia recebeu uma promessa de Deus sobre a sua vida, saiba que Ele não tardará, Ele cumprirá. Por causa da sua misericórdia, Ele permite que nós passemos por lutas. Mas Ele permite que nós passemos por lutas, queridos, que nós somos capazes de suportar. Não há luta maior que você não possa suportar. Talvez você está dizendo assim, mas essa luta está tão grande, pastor, eu estou vivendo tanto tempo com essa luta, e essa luta não cessa, mas Deus sabe que você suporta. E nesse mesmo texto que nós lemos a partir do versículo 8. Se você olhar o versículo 7, você vai ver que coisa linda essa palavra. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. O homem é apenas um vaso de barro, frágil, quebradiço, que se você descuidar ele quebra. Barato, vaso de barro geralmente é barato, senão ele seria de porcelana, seria de algum material nobre. É barro. Sabe por que é barro? Porque o valor não é intrínseco, ou seja, não é um valor que você tem em você mesmo, o valor é dele. Se você é alguma coisa, não é porque você é, que você mereceu, porque você é bom, não, é porque é dele. Por isso é barro. Por isso nada do que você tem, você pode se orgulhar disso, mas é um valor que é um tesouro que está em vasos de barro, e esse tesouro é um tesouro incalculável. Sabe qual é? Não é a sua vida, é o Evangelho de Deus que está dentro de você. É o Evangelho da graça do Senhor que está sobre a sua vida. E o vaso é perecível, mas o Evangelho nunca perece. O vaso pode quebrar, mas o Evangelho não. O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso se quebra e muitas vezes precisa ser substituído. Mas o Evangelho eterno jamais pode ser mudado. A palavra de Deus não muda. E Ele disse que Ele preserva ela. E ai daquele que acrescentar e tirar algo da sua palavra. É palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. É palavra do Senhor sobre a tua vida. Alguns crentes acham que só as promessas fazem parte
Aí ele diz assim, eu estou passando uma luta, é porque eu cometi um pecado. Não, querido. A luta vai vir sobre a sua vida. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Porque a fraqueza do vaso, querido, ressalta o poder de Deus. Quando você olha para você mesmo, você diz assim, eu sou algo impróprio. Não sou digno, não mereço. Deus é glorificado, porque é a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, é a Ele todo o louvor. É preciso que nós não valorizemos demais a casca, o vaso, mas valorizemos o que está dentro disso, dentro desse vaso, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a graça soberana do Senhor sobre a minha e a tua vida. Mas muitas vezes nós valorizamos o estereótipo, nós valorizamos o que vemos, nós valorizamos o que está aqui à frente de nós, se está bonito, se está feio, se está bem ornado ou não, se a roupa combina ou não, se o cabelo está bem penteado ou não, se fala bonito ou feio, se canta bem ou mal, se toca bonito ou não. Nós valorizamos isso, mas nós precisamos valorizar não aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro. Muda, já não serve mais. Você engorda um pouquinho, a roupa já fica apertada. E você gostava tanto daquela roupa, e você fala assim, nossa, eu ficava tão linda com aquele vestido. Aí você fala, nossa, e aí o vestido já não serve mais. Ou você emagreceu demais, ou você engordou, e aí a coisa não... Porque não é isso que importa. O que importa é o que tem aqui dentro de você. O que importa é o que está dentro do teu coração, dentro da tua vida, desse vaso que é de barro. O tema da mensagem dessa noite é: não seremos abalados. Você não será abalado. Se a sua vida estiver concentrada no tesouro e não no vaso. O tesouro que está dentro de você. Então, olhando para os versos que nós lemos, que lições nós podemos tirar daquilo que Paulo disse nesse texto de 2 Coríntios? A primeira lição é: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Não seremos abalados, mesmo que atribulados, não seremos angustiados. A palavra original aqui para atribulado significa afligir. Lá no grego, tá? O significado dessa palavra é afligir, sujeitar a pressões, ou aquilo que oprime o espírito. Esse era o sentido da palavra atribulado. E a palavra angustiado traz dentro dela aquilo que muitas vezes comprime ou aperta. Esse é o sentido da palavra. A tribulação, querido, é uma prova externa. É algo que nós enfrentamos. É longe, é fora de nós. Ela está aqui, ela está, e nós somos atribulados e vamos enfrentar a tribulação, vamos passar por ela. Mas a angústia é algo que é interno. É algo que está lá dentro de você, e muitas vezes você não sabe como lutar contra essa angústia. É aquilo que aperta a sua garganta, você fala assim, eu preciso falar, e a voz não sai. O apóstolo Paulo, se a gente pensar na figura de Paulo, pense um pouquinho em Paulo. Quando fala de tribulação, quem foi Paulo? Diz a palavra de Deus que Paulo passou por prisões, sofreu açoites, apedrejamento, fome, frio, pressão de tudo quanto é lado vinha sobre a vida dele, porque um dia ele decidiu na sua vida, aquele que ele perseguia, ele falou, agora eu não persigo mais, agora eu anuncio o nome dele. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida, porque você está falando do nome de Jesus, alguém está te perseguindo. Contudo, Deus, querido, sempre assistiu a vida de Paulo em todas as suas necessidades. Em todas as adversidades da sua vida, Deus sempre foi o sustento para ele. Segunda coisa,
Em tudo somos perplexos, mas não desanimados, lá no versículo 8. Mesmo perplexo, eu não fico desanimado. Por isso eu não me abalo. Perplexidade é uma encruzilhada mental, ou seja, é o que nos exige. Perplexidade é aquilo que exige você uma decisão imediata. Quem já passou por uma situação assim? Você tem que tomar a decisão e é agora. Não pode ser daqui 5 minutos. É já. Oro ou não? Intercedo ou não? Ponho a mão e expulso o demônio daquele indivíduo ou não? Falo de Jesus para fulano ou não? Aceito a Jesus ou não? Não há meio termo, querido. Não há como você andar um pé aqui, um pé lá. Hoje eu sou cristão, amanhã não. É decisão. A palavra usada aqui no original para perplexo significa estar em dúvida. E a palavra usada para desanimado significa estar completamente em desespero. Às vezes nós somos tomados pela dúvida. No meio da tempestade, o que eu faço? A luta veio, bateu forte, e eu sou tomado pela dúvida. E nós não somos capazes aí, no meio da dúvida, da luta, de entender que elas não duram para sempre. A luta que você está enfrentando, ela não dura para sempre. Ela vai passar. Ela vai cessar. O apóstolo Paulo não fugia essa regra. Porém, ele não permitia que de forma nenhuma o desespero tomasse conta dele. Ele ficava perplexo por muitas situações. Mas nunca ele se desanimou. Porque ele disse na sua palavra, lá no texto em que ele escreve, ele diz assim: para mim, o morrer é lucro, o viver agora é com o Senhor. Na cadeia ele está preso pelas mãos, pelos pés, recebendo açoites, e ele está cantando louvores ao Senhor. Os irmãos da igreja levantam calúnias contra ele, que ele está pondo mão no dinheiro e levando o dinheiro para fora. Ele diz assim: vocês acham que eu faço isso? Não importa o que vocês acham, o que importa é o que o Senhor pensa de mim, é o que Deus pensa a respeito de mim. No meio da dúvida, querido, eu e você que enfrentamos dúvidas nas nossas vidas, nós somos convidados a olhar para o tesouro que está dentro de nós, que é o Evangelho, e aí você não vai ter dúvida nenhuma, você vai dizer assim: eu vou em frente, eu vou fazer a missão, eu vou fazer a obra, eu vou pregar o Evangelho, eu vou anunciar o nome de Jesus. Independente da perseguição, independente se eu vou perder o meu emprego, independente se a minha namorada vai deixar porque eu estou servindo a Deus, ou o namorado vai deixar porque eu estou servindo a Deus, o marido vai achar ruim, ou a esposa vai achar ruim, não importa, o que importa é agradar ao Senhor do que aos homens. Terceira coisa, em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Mesmo perseguidos, nós nunca seremos desamparados. Nunca. A palavra grega aqui é interessante, eu achei muito interessante a definição pelo qual é o termo perseguido. O sentido grego literário aqui é como se estivesse perseguindo uma caça. Você está no calcanhar, você está atrás, você está armado até os dentes e vai atrás e vamos pegar. É o objetivo destruir, o objetivo é matar. Enquanto a palavra desamparado, ela tem um significado de desertor. De alguém que abandonou você na briga sozinho. Saiba de uma coisa, querido. Você que está se sentindo assim perseguido, creia no Senhor, Ele nunca te deixará desamparado.
Talvez a pessoa que está ao seu lado, e ela te jurou fidelidade, te jurou que nunca te deixaria sozinho na luta. Talvez ela te deixe sozinho, talvez ela te abandone, mas o Senhor não, nunca te abandonará, nunca te desamparará, nunca vai ser um desertor, porque Ele é fiel à sua palavra, e Ele cumpre a sua palavra. Na última hora, sempre Deus deu um escape para Paulo. Creia nisso. Se você está enfrentando uma perseguição sobre a sua vida, Deus na última hora vai te dar o escape, vai te dar o livramento, vai te dar o socorro bem presente naquele momento de angústia e tribulação. Porque é assim que Deus faz, Ele vem sobre as nossas vidas e nos dá o escape, nos dá o livramento. Paulo sofreu duras perseguições sobre a terra, nunca teve folga, nunca teve alívio, sempre tinha alguém no calcanhar dele, sempre tinha alguém atrás dele querendo matar ele, sempre tinha alguém querendo destruir a sua vida, mas ele nunca se sentiu sozinho. E a palavra de Deus, lá no livro de Timóteo, ele vai dar um testemunho muito lindo a respeito disso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, o seu discípulo, ele vai escrever lá no capítulo 4, os versículos 16 e 18, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desapontaram e me desampararam. E aí ele faz uma oração e diz assim: que isto não lhe sejam imputado, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por fim me fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória, a honra, para todos sempre. Amém. Os amigos podem falhar. Às vezes nós depositamos confiança nas pessoas de uma maneira muito demasiada. E elas falham. Elas nos abandonam na hora H. Quem já passou por isso aqui? Às vezes nós enfrentamos até dentro da igreja isso. Às vezes as pessoas dizem assim: pode ir que eu vou estar lá. Aí você vai. Mas na hora que você vai ver, veio não. Fala, irmão. Fala aí. Confirma a palavra. E ele diz assim como Pedro: não sei quem é você não. Nunca te vi, não sei quem é você. Quem é você? Mesmo assim, queridos, o Senhor nunca nos desampara. Sempre vem sobre as nossas vidas. Quarto, em tudo somos abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido significa lançar abaixo, jogar pelo chão, de uma forma violenta, de uma forma grosseira. Eu abato, jogo pelo chão. E a palavra usada para falar de uma forma, muitas vezes, quando eu quero derrubar uma pessoa que se opõe a mim. Então eu abato ele, eu destruo ele. E a palavra que destruído significa destruir e fazer perecer. Não basta só destruir, tem que fazer perecer. Tem que continuar pisando, machucando. Paulo enfrentou assim situações desesperadoras na sua vida. Momentos difíceis, situações terríveis, acima das suas forças, acima da sua capacidade.
Mas ele sabia de uma coisa, que mesmo na morte, mesmo aquele que o abateu, e que levou ele agora à destruição, à decapitação, ele diz assim: para mim o morrer é lucro, eu quero estar com o Senhor na glória. Então a cabeça que está rolando aí é só um pedaço de carne, que não serve para mais nada, porque o fim está com o Senhor. O fim da sua vida é estar com o Senhor. E nos últimos versos que nós lemos, eu já estou indo para a parte final desse sermão, nós lemos que o apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma reflexão ali, e algumas situações que nos afetam. A partir do versículo 16, ele fala de 3 contrastes que enaltecem a sua vida e a sua convicção no Senhor. O primeiro contraste é: por isso eu não desfaleço, por mais que o meu homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia. E aí a lição é: corpo fraco, espírito renovado. Glória a Deus. Corpo fraco, espírito renovado. O nosso homem exterior é o nosso corpo, o nosso homem interior é o nosso espírito. Quanto mais luta você passar, querido, saiba que mais você está tratando o Espírito de Deus, e você está vivendo diante dele, porque a luta leva você para perto do Senhor. O corpo fica cansado, doente, envelhecido, mas o espírito fica mais maduro, mais forte, mais renovado. O corpo pode ficar fraco, mas o espírito se renova dia após dia. O tempo vai esculpindo na gente assim, algumas coisas que a gente não gosta muito, né? Vai virando um maracujá. Mas eu quero te dizer uma coisa: no Espírito não tem ruga não. O Espírito do Senhor não tem ruga, porque o Espírito do Senhor, ele cresce a cada dia, ele se renova a cada dia o Senhor renova a nossa vida. Enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova. O nosso homem interior vai se aproximando de uma vida agora que é uma vida plena. Por isso que Paulo vai afirmar isso: para mim o morrer é lucro, estar com Deus é o melhor. Não seremos abalados porque o nosso corpo está fraco, porque a velhice chegou, porque a enfermidade te abateu, porque agora você está aí com uma situação que você acredita que não tem mais jeito. Saiba de uma coisa, que o seu espírito está sendo renovado pelo Senhor. Corpo fraco, espírito renovado. Há um teólogo que disse o seguinte: os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da alma. Os mesmos sofrimentos que debilitam, que machucam, porque a marca fica. Não pense que os açoites de Paulo não produziram nas costas dele nenhum vergão, porque ele era homem de Deus, então curava assim instantaneamente. E a gente às vezes pensa assim, né? Quando a gente assiste aqueles filmes da Paixão de Cristo, uma das cenas que mais marcam para mim é aquele momento dos açoites. Umas pontas grudam, arrancam um pedaço da carne de Jesus, como se a carne depois fosse posta no lugar de novo e ficasse restauradinho, normalzinho, né? A marca está lá, querido. Por isso que Jesus chega diante de Tomé e diz assim para ele: quer ver a marca? A marca está na mão, a marca está no lado, porque a marca fica, mas o Espírito está novo. Glória a Deus. Versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O presente pode ser doloroso, mas o futuro
é glorioso. As aflições são pesadas, contínuas, mas sob a perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas. Porque se você ler toda a história de Paulo, você vai ver que não foi um açoite, não foi uma surra, não foi momentâneo, não foi um período só da vida dele, não foi só um momento. Ele passava por um, caminhava, ia para outra cidade e vinha outro. Fez 3 viagens missionárias, e nas 3 viagens missionárias, ele sofreu demais. Era em todas as passagens dele ali, ele tinha alguém perseguindo, tinha alguém dando varada nele, tinha alguém açoitando a sua vida, tinha alguém fazendo ele correr pelos desertos, sofrer naufrágios, picada de serpente. Então, querido, na ótica da eternidade, quando nós olhamos para a eternidade, é momentâneo. Porque isso daqui passa. Isso passa. Isso vai acabar. O sofrimento vai acabar. Mas a eternidade é estar com o Senhor. E isso ninguém tira de você. Ninguém tira da tua vida o prazer de estar com Deus. E a terceira coisa e última que Paulo nos ensina, versículo 18, ele diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Coisas visíveis são temporais, coisas invisíveis são eternas. Parece louco, né? Que nem a Valéria usou essa palavra, né? Mas isso é Deus. Como assim? O visível é temporal e o invisível é eterno. É Deus. Para Deus, o que é real é o que é invisível. O que eu estou vendo é temporal. Passa, acaba. Mas o que eu não vejo, aquilo que os meus olhos não veem, isso são eternos. São coisas eternas. Por isso que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma. Quando ele estava ali com seu sobrinho, ele olhou e viu a planície. E Ló se encantou com a planície. E Abraão falou: não, pode ir. Pode ir. E a palavra de Deus vai lá dizer em Hebreus, dizendo assim, que pela fé Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador não é Ariane, Deus. O que o homem edifica não fica em pé, mas aquilo que Deus edifica é eterno. Aquilo que eu não vejo, aquilo que Deus está edificando na minha e na tua vida, aquilo que Deus está construindo em você, que ninguém está vendo, mas Ele está vendo, isso é eterno, é um peso de glória para a tua vida. Da mesma forma, Moisés abandonou a glória do Egito, quando todos esperavam assim: olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E lá no mesmo livro de Hebreus vai dizer que pela fé Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque ele via aquilo que era invisível. Peça a Deus para que Ele mostre para você aquilo que é invisível, porque aquilo que você está vendo vai acabar, vai passar, e por isso você está abalado. Porque você está focando naquilo que você está vendo, no problema que você está vendo, na enfermidade que você está vendo, mas aquilo que Deus está vendo é um peso de glória. E Deus não vê aquilo que você vê. Deus vê além. Deus vê muito mais. Às vezes você foca na sua conta do banco, que o gerente te ligou e disse que está no negativo.
Aí você fala, mas isso é real, pastor. Está assim mesmo. O negócio lá tá ruim. Está desesperador. Os credores estão batendo na porta. Mas saiba que você tem um Deus que é Deus dono do ouro e da prata. E Ele pode mudar toda a sua situação. Ajudar você a vencer. Ajudar você a conquistar. Porque Deus é fiel. Não seremos abalados quando nós trocarmos as coisas visíveis e temporais pelas coisas que são eternas. Eu quero finalizar te perguntando algumas coisas. Quais são as coisas que têm abalado a sua vida hoje? O que tem abalado você? Não, eu sou inabalável. Nada me abala. Nada. Sou intocável. Estou no pó, pastor. Estou na oração. Fico lá dia a dia na oração e nada me abala, porque eu sei que o Senhor é comigo, querido. Que sentimentos têm trazido desequilíbrio emocional, físico e espiritual para você? Que coisas têm abalado a tua vida? O que é que está mexendo com as tuas estruturas? Estruturas que muitas vezes não te permitem se mover, não se permitem ir diante de Deus e fazer aquilo que Ele quer que você faça. Sua saúde, seu casamento, uma coisa que você não consegue perdoar, que ficou lá atrás, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Saiba de uma coisa, Deus está aqui hoje, nesta noite. Ele está aqui para dizer para cada um de nós que nós não precisamos ficar abalados. Nós somos vasos de barro que guardam um tesouro eterno. E a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na onde? Na nossa fortaleza, fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. É assim que Deus faz. Quando você se sentir abalado, pense como Paulo, você pode ser atribulado, mas não precisa ficar angustiado. Você pode até ficar perplexo, mas não precisa ficar angustiado. Você pode até estar sendo perseguido, mas saiba que você não precisa nunca desanimar, porque Deus é com você. Deus é contigo. Não seremos abalados se nós olharmos para as nossas tribulações na ótica da eternidade. Tudo isso aqui é passageiro. O que é eterno é estar com o Senhor. Corpo fraco, mas o espírito renovado. O presente pode estar doloroso, está doendo. Pastor, está doendo, o negócio está tenso aqui. Você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Querido, está doendo, mas o futuro é glorioso. Coisas visíveis são coisas passageiras. Aquilo que você está vendo hoje vai passar. Amanhã já não é mais. Já é outra coisa. Mas pela fé, você pode enxergar aquilo que só Deus pode pôr no seu coração. Aquilo que é invisível, que é eterno. No início desse culto, nós ouvimos uma canção. Que ela dizia assim, na sua letra: confiando em nosso Deus.
e no seu eterno amor não seremos abalados. Na batalha você vai permanecer em fé, firme. Se os exércitos se erguerem contra você, quando você enfrentar a intensa escuridão, você não temerá, como diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A esperança nasce com a luz, queridos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes a noite desse choro pode ser longa. Mas a gente pensa assim, né? A noite tem aproximadamente 12 horas, 6 às 6. Às vezes escurece um pouquinho mais tarde, clareia um pouquinho mais cedo. Na Islândia às vezes não tem noite, né? Olha lá, o sol não se põe. É dia. Mas às vezes a noite é tensa, é longa. Mas a promessa do Senhor diz que a alegria vem ao amanhecer.